Olá, tudo bem? O filme começa com Christoph falando sobre seu programa de televisão. Depois, Meryl se apresenta, dando sua opinião como uma integrante de um reality show. Marlon também fala sobre o programa de TV criado por Christoph. Em seguida, o filme começa nos apresentando Truman Burbank, um homem aparentemente comum que leva uma vida tranquila e pacata na ilha de Sea Haven, o lugar onde nasceu e cresceu. Truman é casado com uma enfermeira chamada Meryl e trabalha como vendedor de seguros. Sua rotina é simples. Todos os dias ele cumprimenta os vizinhos, segue para o trabalho e tenta viver da forma mais estável possível. Mas logo percebemos que algo estranho começa a acontecer. Em uma manhã comum, enquanto Truman se dirige ao trabalho, um objeto misterioso despenca do céu e cai bem perto do seu carro. O céu está limpo, sem nuvens, e o objeto parece ser nada menos que uma luz de estúdio. Intrigado, ele olha para cima, mas não encontra nenhuma explicação. Sem entender o que está acontecendo, decide seguir sua vida normalmente. Pouco depois, o rádio anuncia que um avião explodiu no ar e que partes da aeronave caíram pela ilha, o que faz Truman acreditar que aquela luz poderia ser um pedaço desse avião. Mas para nós, espectadores, já fica claro que existe algo de errado com essa história. No trabalho, Truman faz uma ligação secreta para as Ilhas Fiji. Ele está tentando conseguir informações sobre uma mulher chamada Lauren, alguém que marcou seu passado, mas sua busca não dá em nada. Logo em seguida, seu chefe, Lawrence, pede que ele vá fechar um negócio em uma ilha vizinha. O problema é que Truman tem medo do mar aberto, e esse detalhe o faz desistir da viagem e voltar para casa. Mais tarde, Truman encontra seu melhor amigo de infância, Marlon, e confessa a ele um desejo que carrega desde criança, o de abandonar tudo e explorar o mundo. Porém, por causa de vários contratempos da vida, ele nunca conseguiu sair da ilha. Naquela mesma noite, sozinho na praia, Truman relembra um dos momentos mais traumáticos da sua vida, a morte de seu pai. Anos atrás, em um passeio de barco, uma tempestade violenta atingiu a embarcação e o Sr. Burbank acabou caindo no mar e se afogando. Truman nunca superou essa culpa, já que foi ele quem insistiu em ficar mais tempo no mar naquele dia. Enquanto revive essas lembranças, algo ainda mais estranho acontece. Começa a chover apenas sobre Truman. Ele se levanta assustado e, de repente, a chuva se espalha por toda a praia. Chocado com a bizarrice da situação, Truman corre para casa. Ali, ele compartilha com Meryl seu desejo de se mudar, mas ela logo descarta a ideia, lembrando de suas responsabilidades financeiras e dos planos de ter um filho. No dia seguinte, Truman passa por outra situação inquietante. Ele encontra um morador de rua que se parece muito com seu pai. Antes que consiga falar com ele, várias pessoas aparecem do nada, bloqueiam o caminho e colocam o homem dentro de um ônibus, que parte rapidamente. Desconfiado, Truman comenta o incidente com sua mãe, mas ela o tranquiliza dizendo que tudo não passa de imaginação. Mais tarde, curioso, ele desce até o porão e abre um antigo baú com objetos de sua infância. Entre os itens, ele encontra um casaco vermelho. Esse casaco o faz recordar os tempos de faculdade, quando conheceu uma jovem chamada Lauren, que acabou despertando nele um sentimento profundo. Mas o destino deles não foi simples. Em uma noite, Truman encontrou Lauren novamente, dessa vez na biblioteca. Ela parecia assustada e, antes mesmo de poder se aproximar, disse que não estava autorizada a conversar com ele. Mesmo assim, Truman, já apaixonado, a convida para sair. Para sua surpresa, Lauren diz que só poderia sair com ele naquele exato momento. Os dois fogem juntos e acabam se beijando na praia. Mas de repente um carro aparece e Lauren entra em pânico. Ela revela a Truman que seu verdadeiro nome é Sylvia e tenta contar toda a verdade, que tudo ao redor dele não passa de uma farsa. Mas logo um homem aparece, se apresenta como o pai dela e a leva à força, chamando-a de esquizofrênica. Antes de desaparecer, Lauren insiste para Truman que tudo ao seu redor é falso e que ele está preso em um reality show. Ela é levada embora e Truman, confuso, só consegue ficar com o casaco vermelho que Sylvia deixou para trás. Desde então, ele nunca mais deixou de pensar nela. Obcecado, ele chega a recortar pedaços de revistas para montar uma colagem com o rosto dela. No dia seguinte, outro detalhe inquietante acontece. No caminho para o trabalho, o rádio do carro começa a narrar cada movimento de Truman, como se estivesse descrevendo sua vida em tempo real. Assustado, ele percebe que está sendo observado.
O rádio logo pede desculpas, alegando interferência na frequência da polícia. Mas Truman já não acredita em coincidências. Desesperado por respostas, ele entra em um prédio aleatório e se depara com uma cena bizarra. Ao abrir um elevador, vê que atrás da porta existe, na verdade, um estúdio de TV cheio de pessoas usando fones de ouvido. Antes que consiga entender o que está acontecendo, seguranças aparecem e o expulsam por invasão de propriedade. Truman procura Marlon e conta o que viu. Mais uma vez, o amigo tenta convencê-lo de que tudo não passa de imaginação. Sem ter em quem confiar, Truman decide seguir em frente, mas sua desconfiança só aumenta. Em casa, ele encontra Meryl e sua mãe olhando fotos antigas enquanto assistem a um programa de TV. Tudo parece armado para distraí-lo. Então, Truman percebe um detalhe chocante. Em sua foto de casamento, Meryl aparece com os dedos cruzados. Isso faz acreditar que ela nunca o amou de verdade. No dia seguinte, Truman confronta Meryl no café da manhã. Ela fica nervosa e diz não ter tempo para conversar, pois está atrasada para uma cirurgia de emergência no hospital. Para despistá-lo, conta uma terrível história sobre um elevador que despencou, machucando várias pessoas, e acrescenta que isso poderia ter acontecido com ele, já que a tragédia ocorreu no prédio ao lado de seu trabalho, uma tentativa visível de intimidá-lo. Desconfiado até mesmo de sua esposa, Truman decide segui-la. No hospital, uma mulher o intercepta, dizendo que Meryl está em cirurgia. Então, ele pede que lhe dê um recado, que vai embora para Fiji e só ligará para ela quando chegar lá. Em seguida, Truman dá um jeito de entrar no hospital. Todos tentam impedi-lo. O zelador, os pacientes e até um cadeirante aparece para dificultar sua passagem. Quando finalmente chega à sala da suposta cirurgia, percebe um falso médico e uma paciente claramente saudável. Tudo parecia uma encenação. Logo, um segurança aparece e o tira de lá. Determinado a fugir da ilha, Truman vai até uma agência comprar passagem de avião, pronto para embarcar imediatamente. Mas a atendente o faz esperar e em seguida diz que não há voos disponíveis para aquele mês. Como alternativa, compra uma passagem de ônibus para Chicago, mas o ônibus quebra antes mesmo de sair da rodoviária. Mais tarde, quando Truman está dentro do carro, Meryl aparece. Truman pede que ela sente ao seu lado e, de repente, começa a prever exatamente tudo o que vai acontecer ao redor. Uma mulher passando de bicicleta vermelha, um homem carregando flores e um carro com um paralama amassado. Tudo acontece exatamente como ele descreveu, provando sua suspeita de que está preso em uma vida roteirizada. Para testar ainda mais, Truman tranca a porta do carro e sai dirigindo sem rumo, tentando escapar. Vários carros bloqueiam a estrada, simulando um engarrafamento. Desconfiado de uma grande conspiração para mantê-lo preso, ele dá a volta na avenida e rapidamente retorna para a mesma rua, que agora está limpa, sem nenhum carro. É um milagre, ou estou louco, diz ele. Mas quando chega à ponte que liga Sea Haven ao continente, seu trauma do mar aberto toma conta dele e o impede de seguir adiante. Determinado a sair da ilha de qualquer jeito, Truman toma uma atitude radical. Fecha os olhos, pisa fundo no acelerador e força Meryl a dirigir. Contra todas as suas expectativas, eles conseguem atravessar a ponte com sucesso. Mas o sossego dura pouco. Logo adiante surge um incêndio no meio da estrada. Meryl implora para que ele volte, mas Truman atravessa o fogo. Mas a liberdade dura pouco. Logo à frente, a polícia os intercepta e inventa uma desculpa absurda, um suposto vazamento nuclear em uma usina. Quando um dos policiais, sem perceber, chama Truman pelo nome, mesmo sem conhecê-lo, tudo fica claro. Truman está sendo manipulado. Ele tenta fugir desesperadamente, mas é capturado e levado de volta para casa. Meryl tenta convencê-lo de que tudo está bem, mas Truman não acredita mais em nenhuma palavra. Cada vez mais paranoico, ele desconfia de todos. Para piorar, bem nessa hora, Meryl parece fazer a propaganda de um achocolatado. Truman, confuso, pergunta com quem ela está falando. Assustada, ela pega um abridor de garrafas para se defender. E as coisas saem do controle. É então que Marlon aparece em sua porta e o convida para beber uma cerveja, tentando acalmá-lo. Marlon insiste que ninguém está conspirando contra Truman. E se houvesse uma conspiração, ele, como melhor amigo de infância, teria que estar envolvido também. Eu nunca mentiria para você, garante. Mas o que Truman não sabe é que Marlon está sendo guiado por um homem chamado Christoph, que fala com ele através de um ponto eletrônico.
E aí, a farsa chega ao ápice. Marlon leva até Truman um homem misterioso, que é ninguém menos que seu próprio pai. O Sr. Burbank, dado como morto no passado, reaparece diante dos olhos de Truman. Pai e filho se abraçam emocionados, enquanto Christoph e toda a equipe de filmagem capturam aquele momento para milhões de telespectadores. É nesse ponto que a grande verdade é finalmente revelada para nós. Truman é a estrela de um reality show transmitido 24 horas por dia, o mais famoso da história da TV. O que ele acredita ser sua cidade natal, a ilha de Sea Haven, na verdade é um gigantesco estúdio cercado por uma cúpula colossal, equipada com tecnologia capaz de simular o céu, o clima e até a temperatura. Em uma entrevista, Christoph revela que várias pessoas já tentaram invadir o programa para avisar Truman da verdade. Também confessa que precisou tirar o personagem do pai de Truman do elenco, simulando sua morte no mar, apenas para gerar o trauma da água e impedir que o protagonista tentasse deixar a ilha. O mais chocante é que Truman foi o primeiro bebê da história a ser adotado por uma corporação, transformado em estrela de TV sem sequer ter escolha. O programa gera bilhões em publicidade, já que cada produto usado por Truman é cuidadosamente colocado em cena. Mas enquanto Christoph se vangloria de sua criação, Sylvia, a mulher que tentou abrir os olhos de Truman, liga furiosa, acusando-o de manter o protagonista preso contra a própria vontade. Christoph responde friamente: o mundo real é uma prisão. Aqui ele tem uma vida perfeita, livre de violência e sofrimento. E termina dizendo que Truman é livre para sair, caso descubra a verdade. No dia seguinte, Truman parece mais calmo, como se tivesse aceitado sua vida. Mas sua esposa Meryl não aguenta mais sua desconfiança e o abandona. Christoph tenta substituir esse vazio apresentando uma nova colega de trabalho, Vivian, planejada para ser o novo interesse amoroso de Truman. Mas Truman já tem outros planos. Numa noite silenciosa, ele arma uma cama improvisada no porão e finge dormir. Horas se passam sem que haja qualquer movimento, e Christoph fica inquieto. Ele manda revisarem as gravações e percebe um movimento suspeito, indicando que Truman saiu da casa. Ele manda Marlon até a casa com uma caixa de cervejas. Mas ao chegar no porão, Marlon descobre o inimaginável. A cama está vazia. Truman escapou. O público fica em choque. Pela primeira vez na história, Christoph é obrigado a cortar a transmissão ao vivo. O mundo inteiro fica sem saber o que aconteceu com Truman. Desesperado, Christoph ordena que todos os figurantes e atores da cidade saiam em busca dele. Como não conseguem encontrá-lo, Christoph decide intervir diretamente. Faz o sol nascer horas antes do normal, iluminando cada canto da ilha artificial. Finalmente eles o encontram. Truman está no mar, velejando sozinho, com uma foto de Sylvia em mãos. As câmeras retomam a transmissão e o mundo inteiro assiste, hipnotizado. Sylvia vibra em casa, torcendo para que ele consiga. Christoph, no entanto, não está disposto a deixar Truman escapar tão facilmente. Ele ordena que simulem uma tempestade brutal. Ondas gigantes e trovões artificiais caem sobre Truman, que luta para manter o barco firme. Molhado, exausto, mas determinado, ele grita para o céu: "É só isso que você consegue fazer? Vai ter que me matar!" Aquela frase deixa claro: Truman prefere morrer livre a viver preso. Christoph hesita e, por fim, manda a tempestade cessar. O barco segue adiante até que Truman ouve um estrondo. Seu barco bateu contra uma parede, o limite da cúpula. Ele finalmente encontrou o fim do mundo. Truman chora de emoção, toca a parede pintada de azul e caminha até uma escadaria escondida. No topo, uma porta leva à saída. É então que Christoph fala diretamente com ele pela primeira vez, através do alto-falante. Ele tenta convencê-lo a ficar, dizendo: "Lá fora não há mais verdade do que aqui dentro, mas no meu mundo você não tem nada a temer." Truman pensa por alguns instantes. Sorri, olha para as câmeras e, com seu famoso gesto de despedida, diz: "Caso eu não os veja de novo, bom dia, boa tarde, boa noite." Ele se curva, abre a porta e parte, deixando a plateia mundial em lágrimas. Sylvia corre de seu apartamento radiante para finalmente reencontrá-lo no mundo real. E assim termina o maior reality show da história. O filme O Show de Truman. Até o próximo recap. Valeu e até mais.